Amém, queridos. Bom é estarmos aqui reunidos, em nome do Senhor Jesus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Se você ainda não cumprimentou o irmão que está ao seu lado, olha para esse irmão. E ao olhar para o seu irmão, você vai ter a convicção de algo que eu falo sempre, que é a seguinte, que essa igreja é a mais linda da face da terra. Olha, esse irmão é a prova viva disso, queridos. É a testificação de que fato essa igreja mais linda da face da terra. Olha a elegância desse irmão, dessa irmã, num culto de quarta-feira à noite. Glória a Deus por isso. Quem aqui estava no retiro? Estou vendo ali o Pedro. O pessoal que estava no retiro está carente, cansado, né? Dias intensos, glória a Deus. O pessoal, rostinho vermelho, queimadinho de sol, né? Olhos inchados. Não é de dormir, porque se dorme pouco, é de chorar, que eu sei. Glória a Deus. Mas nem todo esse cansaço foi capaz de te deixar feio. Rapaz, olha. Olhinhos inchados, mas rostos que resplandecem a glória do nosso Deus. Amém, queridos? Deixa eu beber mais um pouquinho aqui de água. Amém. Hoje, quarta-feira, dia 18 de fevereiro de 2026, quarta-feira de cinzas, na verdade. Então, assim, para algumas pessoas, a partir das 2 horas da tarde de hoje, foi que começou oficialmente o ano, né? Porque tem gente que, assim, fica na expectativa do Réveillon. Aí, quando tem o Réveillon, a pessoa, não, depois do Carnaval a gente resolve. E aí vai empurrando tudo para depois do Carnaval. Então, hoje foi feriado, até as 2 horas da tarde, ali por convenção, na verdade, mas a partir das 2 horas da tarde de quarta-feira, 18 de fevereiro, oficialmente, pelo menos para alguns, começou o ano verdadeiramente. Mas para a gente não foi assim, não é verdade? Desde o culto que estivemos aqui no dia 31, onde consagramos o nosso ano ao Senhor, ali começou verdadeiramente o nosso 2026, consagrando as nossas primícias a Deus, consagrando o nosso ano ao Senhor, né? Colocando como o tema do nosso ano, conectados com a palavra, comprometidos com a missão. Foi ali que começou o nosso ano. Para muitos, né, principalmente para o mundo, o ano começa depois do Carnaval, mas para a gente não, porque nós não somos desse mundo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, você não é desse mundo. Glória a Deus por isso, né? E hoje, quarta-feira de cinzas, né, onde na quarta-feira, onde se tem por tradição, principalmente pela tradição católica, é um dia onde no catolicismo, né, se vai à missa, e é onde tem ali a missa, onde o padre coloca as cinzas ali, molha o dedo, né, coloca ali na testa, faz o sinal da cruz, e aí aquelas cinzas simbolizam o perdão dos pecados, né, de tudo que foi cometido ali no Carnaval. Então, a quarta-feira de cinzas é um momento de perdão, de restauração, né, um momento onde se começa tudo. Então, dali para trás estava autorizado fazer qualquer coisa. Dali para frente é que fica no 0 a 0 e começa tudo do zero, digamos assim. Mas nós sabemos que na nossa caminhada com Jesus, não é bem dessa maneira. Não é uma quarta-feira de cinzas, que vai fazer com que tudo seja novo de novo. Tudo passou a ser novo de novo, desde o momento da nossa conversão, na verdade. E quando nós entendemos a celebração do Carnaval, o que isso simboliza, a festa da carne, e tudo que é... Aliás, toda a bagunça que é feita no mundo espiritual, enfim, são várias questões que acabam acontecendo. Então, nós não nos permitimos sequer celebrar dessa forma. Mas os nossos jovens e adolescentes aproveitam esse tempo, esse feriado, para se dedicar, se consagrar cada vez mais ao Senhor. E até você que também não pôde participar no retiro, tenho certeza que se você viajou com a sua família, foi um momento onde você glorificou o nome do Senhor através dessa viagem, né? Se você ficou em casa, você glorificou o nome do Senhor também ali no seu momento com a sua família. Nós não celebramos como o mundo celebra, nós nos consagramos totalmente ao Senhor. E por que a gente não celebra da forma que o mundo celebra, Petrônio? Porque a palavra de Deus nos orienta a vivermos em santidade, a não termos apenas um dia, um momento de santidade, a vivermos em santidade.
sejam santos, porque Ele é santo. E pensando muito sobre o tema, que a luz que nós temos como igreja ao longo desse ano, conectados com a palavra, comprometidos com a missão, eu tenho pensado sobre algumas coisas e confesso para os irmãos que nessa semana eu estava meditando muito sobre questão de convicções, sobre a importância de nós mantermos convicções, de nós termos convicções. E teve um determinado momento que eu parei e pensei assim, poxa, mas ok, é importante a gente ter essas convicções, e eu lembrei do texto que a gente vai usar como base também, de Romanos capítulo 10, versículo 17, que fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. E aí eu fiquei me perguntando, mas por quê que algumas pessoas ouvem a mesma palavra que eu ouço, e isso não gera transformação em suas vidas? E por que muitas vezes eu leio o mesmo texto que outra pessoa lê, e aquilo não gera uma transformação, digamos assim, na minha vida? Por que muitas vezes, muitas pessoas são expostas à mesma palavra, e nem todas recebem fé no seu coração, e nem todas são transformadas? Vocês já pararam para pensar no porquê que isso acontece? Confesso para os irmãos que eu fiquei meio encucado com isso. Por que isso acontece? E algo me veio ao coração quando eu estava refletindo isso. Me veio uma palavrinha chamada informação. A grande questão é que muitas vezes nós ouvimos a palavra, mas aquela palavra, ela vem para nós e acaba se transformando em nós como uma simples informação. Foi mais uma informação que eu li, foi mais um conteúdo que eu ouvi, e muitas vezes a gente acaba, pela correria do dia a dia, não permitindo que a palavra semeada, a palavra que vem como uma semente, na verdade, ela gere frutos em nosso interior. A gente ouve aquela informação, às vezes a gente decora aquela informação, mas a gente não tem revelação daquela informação, não tem convicção daquela informação. A palavra de Deus, ela nos exorta claramente, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Muitas vezes a gente só ouve uma informação, mas a gente não se permite meditar naquela informação. A gente acaba não permitindo que essa informação gere algum tipo de transformação em nós. Às vezes a gente lê um versículo muito legal, um versículo top, às vezes a gente decora aquele versículo, e passa-se dias, semanas, muitas vezes passa-se anos, e a gente não tem o pleno entendimento do que aquele versículo queria dizer na verdade. A gente não medita naquele versículo, a gente apenas absorve uma informação. E é interessante que eu parei para pesquisar um pouco sobre as conexões bíblicas. Não sei se na sua Bíblia tem... É uma Bíblia repleta de referências. Como assim, Petrônio? Eu não sei se na sua Bíblia, por exemplo, tem um versículo e ali tem um número ou uma letra, e aí quando você vai ver embaixo ali tem um rodapé com outras referências que falam do mesmo tema daquele versículo. A gente chama isso de referências cruzadas. Tem algumas Bíblias que tem isso, no passado se tinha mais. Eu acho que as Bíblias de hoje não tem tanta Bíblia com referência cruzada. E eu parei para fazer uma breve pesquisa e eu vi que existem mais de 63 mil referências cruzadas na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Ou seja, você encontra mais de 63 mil referências, um versículo que complementa o outro, ou às vezes é o mesmo tema do outro. Foram autores diferentes, períodos diferentes, às vezes um período ali de muitas centenas, talvez até um milênio, na é verdade, mas o tema é o mesmo, a essência é a mesma, a ideia é a mesma. E quando eu leio Romanos capítulo 10, versículo 17, que fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, eu também penso no Salmo de número 1, porque Romanos 10, 17 ensina um princípio,
E no Salmo 1, a gente encontra o resultado desse princípio. Eu achei isso muito interessante. Pode projetar, por gentileza? Eu queria que os irmãos abrissem também as suas Bíblias. Lá no Salmos, de número 1, Salmo 1, se puder projetar na versão NVI, por gentileza, que é a que eu tenho aqui. E diz assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Petrônio, que conexão existe nisso? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E no Salmo de número 1, a gente encontra um homem que ele é bem-aventurado. Ele é bem-aventurado porque ele não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos zombadores, não se assenta ali na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está aonde? Na palavra, na lei do Senhor. E nessa palavra ele ouve e ele medita de dia e de noite. Romanos capítulo 10, versículo 17, a gente encontra um princípio. Salmos de número 1 fala sobre um fruto que se tem a partir desse princípio que é aplicado. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água e por aí em diante. Ele dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Conectando com aquilo que eu estava falando no início, nesse homem no Salmo 1, nesse homem bem-aventurado, a palavra do Senhor, ela não é simplesmente uma informação que ele retém. Esse homem, ele medita e ele permite que a palavra gere fruto no seu coração. Porque existe um processo quando a gente se expõe a uma informação. Que processo é esse? Primeiro a gente se depara com a informação. Depois, se a gente se permitir meditar nessa informação, a gente vai ter a compreensão. A compreensão vai levar à convicção, à certeza, que vai nos levar à fé. Essa fé vai nos levar à estabilidade, e essa estabilidade, essa firmeza, essas raízes no princípio, na palavra do Senhor, vai gerar em nós frutificação. Todas essas etapas são muito importantes, irmãos, mas é necessário que nós estejamos com o coração aberto para permitir que realmente a palavra do Senhor, ela possa frutificar em nosso interior. Amém, queridos? Glória a Deus. O primeiro estágio é o estágio da informação, que é quando a semente ela é lançada. Afinal de contas, o apóstolo Paulo é muito claro, a fé ela vem pelo ouvir. Não existe uma maneira de nós crescermos em fé, não existe uma maneira de nós amadurecermos em Deus, se nós não ouvirmos a palavra de Deus. É impossível, irmãos, a gente amadurecer, é impossível a gente crescer em fé, se a gente não ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos buscar a palavra de Deus, nós precisamos estar conectados com a palavra de Deus. E é interessante que quando nós recebemos uma informação, acontece uma coisa no nosso cérebro. Existe um processo no nosso cérebro. Eu anotei aqui, acabei não decorando, mas eu anotei aqui. Primeiro, o cérebro capta essa informação. Depois, o cérebro interpreta, avalia emocionalmente e depois decide se vale a pena ou não guardar. E existe um fortalecimento das conexões cerebrais se houver repetição, se houver uma forte carga emocional, se houver também uma aplicação prática ou se houver o significado pessoal. As conexões neurais, elas se fortalecem. Isso se chama neuroplasticidade.
E com o tempo, a informação deixa de ser apenas um dado externo e pode se transformar em uma compreensão sólida, uma convicção interna, uma mudança de mentalidade e até mudanças comportamentais. Amém, queridos? Uma informação isolada, ela não produz fruto nenhum. Mas se a gente ouvir essa informação, se a gente abrir o nosso coração para essa informação, e principalmente se essa informação for a palavra de Deus, ela vai frutificar em nosso interior. E a diferença da palavra de Deus para outro tipo de conteúdo é que a palavra, ela não produz apenas uma compreensão ou uma mudança intelectual. A palavra de Deus, ela é a semente espiritual. Quando a informação, quando a palavra de Deus ela é liberada, a palavra de Deus muitas vezes confronta. A palavra de Deus, ela ilumina. A palavra de Deus, ela revela. Nem toda informação gera fé. Mas a palavra de Deus, ela produz transformação. Somente a palavra de Deus pode gerar fé, pode trazer fé ao nosso coração. Sem uma exposição constante à palavra, queridos, nós não vamos crescer em fé. Se nós não nos apegarmos à palavra de Deus, sabe, nós não vamos amadurecer espiritualmente. Se nós não nos conectarmos firmemente com a palavra de Deus, queridos, nada vai acontecer em nós. A ausência da palavra de Deus, ela produz superficialidade. E esse é um fenômeno que a gente vê muito hoje em dia. Hoje em dia, em função da internet, em função das redes sociais, a gente vê muitas vozes, a gente vê muitos especialistas, na verdade. A gente vê muitas pessoas em que pegam o seu celular, começam a gravar um vídeo e começam a falar algumas coisas. Mas muitas vozes, muitas pessoas que falam coisas apenas superficiais. Fala-se sobre muitos conteúdos, se tem muitas informações, mas não se tem profundidade em absolutamente nada. Por quê? É a informação pela informação. É um tema que é colocado na inteligência artificial, e ali a inteligência artificial vai elaborar um texto, e a pessoa decora aquele texto, liga a câmera do seu celular e somente expõe. E hoje a gente vê muitas pessoas, mas se você for conviver com essas pessoas, você vai observar que não se tem fruto. Hoje infelizmente, a gente já vê algum fenômeno acontecendo, que eram as celebridades, digamos assim, os influencers, os criadores de conteúdo que se diziam cristãos, já falando mal da igreja. Já são pessoas, sabe, que gravavam-se conteúdos ali em que se falava de Jesus, conteúdos muito bons, e que agora estão do outro lado, que agora estão criticando, e que agora estão apontando o dedo. E aí gera essa confusão. Poxa, mas o que aconteceu? Era só informação, querido. Não era uma palavra de vida, era apenas um conteúdo que foi reproduzido e que não produziu transformação nem na vida dele ou dela própria. Informação pela informação. Somente a informação isolada, somente um versículo isolado, somente uma palavra isolada, ela não pode produzir transformação. Mas a palavra de Deus, quando ela é anunciada, a palavra de Deus, quando ela é meditada, a palavra de Deus, quando ela é abraçada, a palavra de Deus, quando ela é permitida por nós, que gere frutos, ela produz transformação, e essa transformação começa em nós, amém? O primeiro estágio é a informação, a gente precisa se expor a essa informação, a informação da palavra de Deus, porque depois vem a convicção. A convicção é a verdade que desce da mente para o coração. Primeiro vem a letra, primeiro vem a palavra, ela fica na mente, no intelecto. Mas se a gente meditar, se a gente permitir que o Espírito Santo opere, essa informação ela vai descer da mente
e vai vir direto para o coração. E aqui acontece uma transição muito importante. E no Salmo 1 a gente encontra, nessa bem-aventurança, nesse homem bem-aventurado, uma informação muito importante também, que diz o seguinte, que o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Petrônio, mas como é que isso pode acontecer? O que eu preciso fazer? Essa não é uma obra humana, essa é uma ação do Espírito Santo. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós, queridos. O problema é que às vezes na nossa correria, aí a gente tem o nosso plano de leitura, aí a gente quer, né, às vezes a gente acaba falhando um dia. Por exemplo, se o nosso plano de leitura são 4 capítulos por dia, se a gente deixa de ler um dia, no dia seguinte a gente tem um desafio, que são 8 capítulos. Se a gente falhar, então mais um dia, quem estava no retiro, se falhou ali no plano de leitura, só Deus sabe quantos capítulos acumularam. Aí às vezes para a gente querer colocar em dia, na verdade, o que a gente faz? Vamos fazer um intensivão. E aí a gente vai lendo, informação. Aí a gente se distrai um pouquinho no Instagram, que ninguém é de ferro, né, rapaziada? Ninguém é de ferro, né? Pega ali o Instagram, se distrai um pouquinho, vai lendo. Ao final da leitura, não se absorveu nada, não se sabe o que leu, sabe? Não se sabe quem foi o segundo rei de Israel, não se absorveu nada. Foi uma informação pela informação, simplesmente. A gente não permitiu que o Espírito Santo cumprisse o seu papel. E que papel é esse, Petrônio? É fazer com que a palavra fique armazenada não somente na nossa mente, mas também no nosso coração. Para que isso possa trazer, queridos, em nós convicção. A convicção, ela envolve entendimento, envolve aceitação, envolve valorização, envolve decisão interna. Só o Espírito Santo pode produzir isso. Sem convicção, a informação ela é esquecida. Sem a permissão do Espírito Santo, querido, a fé ela não amadurece. Precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar. Não se trata de quantos capítulos da Bíblia a gente lê por dia, se trata de quanto da Bíblia a gente permitiu que o Espírito Santo armazene em nosso interior, armazene em nosso coração. Quanto daquilo que a gente leu, que a gente ouviu, a gente permitiu que ficasse entranhado em nós. Convicção, porque a convicção ela vai produzir, consequentemente, a fé. E a fé, queridos, ela é a confiança que vai produzir movimento. Quando essa convicção, ela produz em nós fé, nós passamos a ter uma confiança ativa. Romanos capítulo 10, versículo 17, mostra a origem. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Precisamos nos expor a essa informação. E no Salmo 1, a gente vê que essa informação produziu nesse justo convicção. E isso produziu nesse justo também fé. E essa fé faz com que esse justo não ande segundo o conselho dos ímpios, não se assente na roda dos escarnecedores, não se detenha no caminho dos pecadores. Ou seja, a fé, ela altera comportamentos. Aqui, a palavra do Senhor, ela começa a produzir frutos. Aqui já há uma mudança de rota. Aqui a gente começa a entender que existem comportamentos, que existem lugares, existem coisas que já não convém mais eu estar, eu participar e eu falar. É nesse momento. A fé verdadeira, ela reorganiza as amizades, ela redefine as nossas decisões, ela transforma os nossos hábitos. Se não há uma mudança prática, se não há uma transformação prática, houve apenas uma informação religiosa. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu algumas vezes. De ouvir uma mensagem, ou ler algo na Bíblia, me deparar com aquilo, ser confrontado, e aí naquele momento será que isso é desse jeito mesmo? Mas, de repente, é para aquela época, aquele contexto, às vezes as coisas não é bem assim não, né? O mundo mudou,
2026, sabe? Será que tem que ser tão radical assim? Ou é só sabor radical? Não precisa ser tão extremo, sabe? Não sei se já aconteceu com os irmãos, mas comigo eu já fiquei em crise algumas vezes por isso, de me deparar com a palavra, o Espírito Santo começar a movimentar ali no meu interior, me confrontar com alguns comportamentos, algumas decisões, algumas coisas que eu falava, alguma minha maneira de agir, e eu ficar receoso com aquilo. Não é bem assim. Quando a gente se pega nesse estágio, querido, é quando a gente não está querendo permitir que o Espírito Santo opere em nós. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai encontrar muitos erros, mas todos eles em nós. A palavra de Deus, ela é inerrante. A palavra de Deus, ela não falha. Então, se tem algum ponto de conflito entre o seu interior e o que está escrito aqui, 100% de certeza que o errado na história é você. Para de ser tão receoso, querido. Para de brigar tanto. Deixa Deus transformar, deixa o Espírito Santo mudar ali o seu interior, deixa o Espírito Santo renovar a sua mente, sabe? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí, às vezes a gente fica, mas como é que a minha mente vai ser transformada? Pela palavra de Deus. Porque quando a palavra ela começa a confrontar a nossa forma de pensar, e às vezes a gente fica nesse limbo, às vezes a gente é teimoso, às vezes a gente quer brigar com Deus, a gente quer falar com o Senhor, não, mas Espírito Santo, não é bem assim, não, é bem assim sim, deixa Deus te transformar, querido, deixa Deus transformar a sua mente, deixa a palavra de Deus purificar o seu interior. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu confesso para vocês que na primeira vez que eu me deparei com esse texto, eu falei, como é que esse cara vai falar do evangelho então, se ele não está em lugar nenhum? Como é que esse cara então, ele vai evangelizar? Está vendo? Não é bem assim, não precisa ser tão radical. Não, queridos, é bem assim sim. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mas como é que esse cara vai evangelizar então? Quando o Espírito Santo disser para ele evangelizar. No momento em que o Espírito Santo der uma direção clara para que ele vá até aquele local, para que ele fale com aquela pessoa, aí ele tem que ir. E é interessante que quando o Espírito Santo nos dá essa direção, ou quando surge uma oportunidade, a gente vai para outro extremo, a gente fica, mas será que é de Deus mesmo? Mas será que eu devo ir? Será que é Deus falando? Ou será que é a minha vontade? Sabe? Mas por que às vezes a gente fica nesse conflito? Porque, como eu falei e repito, a gente não se permitiu ser plenamente transformado. A gente às vezes fica brigando com o Espírito Santo. A gente acaba atrapalhando a ação do Espírito Santo em nós. Precisamos ser mais sensíveis. Precisamos, queridos, nos expor cada vez mais à palavra de Deus e permitir que a palavra de Deus produza frutos em nosso interior. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela também produz estabilidade, raízes profundas. No Salmo 1 nós encontramos a metáfora da árvore que é plantada junto às correntes de água. É importante a gente observar que essa árvore ela não está jogada do lado do riacho. Ela não foi solta ali ao relento, não. Ela foi plantada. E estar plantada nos remete à decisão, à permanência, à constância. Ela foi plantada junto aos ribeiros de água. Ela dá fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham. A fé que nasce pelo ouvir, ela precisa ser alimentada pela meditação. E meditar significa refletir, absorver, repetir, internalizar, pensar, se firmar, permanecer, ter constância. Amém, queridos? Sem meditação, a nossa fé fica fraca. Sem meditação, qualquer crise abala a gente. Mas quando nós meditamos na palavra do Senhor, quando nós estamos firmados em Deus,
quando as nossas raízes estão ali profundas no Senhor, quando somos alimentados constantemente, diariamente pela palavra de Deus, não é qualquer vento que faz a gente balançar. O desafio até vem, a circunstância até aparece. Às vezes a gente toma os golpes da vida, mas a gente permanece de pé. Glória a Deus. E isso produz frutos. O Salmo 1 fala que essa árvore, ela dá o seu fruto na estação própria. A folha dessa árvore não murcha. A fé ela não é apenas interna, ela se manifesta também externamente. E que fruto é esse, Petrônio? Uma vez eu, ouvindo um líder de jovens, conversando sobre a indignação dele com uma certa pessoa, porque o que tinha acontecido com essa certa pessoa que estava lá na igreja? O cara fez o seminário, é sempre um seminarista, né? Essas coisas, sempre um seminarista, gente. Impressionante. Porque o seminário, ele pode produzir grandes homens de Deus. Mas eu ouvi certa vez uma frase que o pastor falou, que o conhecimento sem a graça de Deus, ele pode virar senso crítico. Aí vira somente informação acumulada. E aí esse certo seminarista, ele entrou naquela vibe de querer confrontar tudo. Então nada estava bom na igreja, nada estava certo na igreja, sabe? Não, porque ele tinha sempre uma crítica, sempre tinha algo que estava errado, o único certo na história era ele. E aí esse líder de jovens conversando com esse rapaz, ele falou, cara, mas assim, você está cheio de Cristo, a igreja nunca está boa, nada aqui está bom, ninguém é bom, mas me mostra um fruto seu, eu quero, assim, mostra só um fruto. Aí esse camarada, mas o que você considera como fruto? Cara, qualquer coisa que você possa apresentar diante do Senhor, qualquer fruto, cara, me fala um fruto. Eu não estou falando somente de vidas que você evangeliza, cara, um fruto, um frutinho, só um fruto. Me fala um fruto que você tem para colocar diante do Senhor. E o cara não tinha, por quê? Não tinha fruto, só tinha crítica, só tinha informação acumulada. E quando a gente fala de fruto, a gente não está falando somente de coisas externas, a gente está falando de um caráter transformado, a gente está falando de decisões sábias, a gente está falando de perseverança, a gente está falando de um testemunho coerente. E a gente está falando também de frutos que a gente pode apresentar diante do Senhor, vidas pelas quais o Senhor nos usa para alcançar e levar o Evangelho. Frutos esses também que vêm através do trabalho na igreja local. A igreja é perfeita? Claro que não, nós não somos. Eu não sou perfeito. Tenho muitos defeitos, muitas falhas, às vezes falo demais, às vezes falo de menos, às vezes falo que não devia falar, pensar que não, ih, falei, meu Deus do céu. A gente tem muitos defeitos, querido. Não existe igreja perfeita. Perfeita é somente o cabeça da igreja, que é Cristo. Então a igreja ela vai ter falhas, as pessoas vão falhar com você também, porque você também vai falhar com as pessoas. O que a gente precisa permitir é que o Espírito Santo trabalhe em nós, sabe, para a gente aprender a lidar com isso tudo, para a gente ter o nosso caráter transformado, para a gente saber pedir perdão e saber perdoar também. Porque às vezes é mais fácil a gente dizer paralelepípedo, paquígrafo, do que dizer perdão. Às vezes a pessoa ela sabe falar aquela maior palavra da língua portuguesa, eu nem sei falar. Tinha um menino lá no PGM, o Gabriel, que ele sabe falar a palavra, tem eu acho, mais de 20 letras, pneumo, ultra, não sei das quantas. Depois pesquisa lá, a maior palavra da língua portuguesa. Tem gente que sabe falar essa palavra, mas ele não consegue dizer, me perdoa, eu te perdoo, Deus te abençoe, amo você em Cristo Jesus. Às vezes é difícil. Mas por quê, Petrônio? Porque não permitiu que o Espírito Santo trabalhe em seu interior. Não permitiu que o Espírito Santo, que a palavra de Deus produzisse frutos. Não se trata, querido, se você tem um salmo inteiro decorado, não se trata de quantos versículos você decorou. Se trata de quantos versículos nós permitimos viver. Quantos versículos nós nos permitimos praticar. Como o Tiago fala, sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Sejam praticantes. Porque se nós
nos depararmos com a informação, meditarmos na informação, fazer com que essa informação gere fé em nosso interior, certamente isso vai produzir fé e frutos. Glória a Deus. A árvore saudável, ela frutifica naturalmente. Uma árvore saudável, uma planta bem cuidada, você precisa ficar para ela, por favor, cresce, estou te pedindo, estou te implorando. Minha esposa está com algumas plantinhas lá em casa, né? Aí tem aquela, quem mora em apartamento, né? Tem aquele negócio de planta, bota para a janela, ih, começou a chover, tira da janela. Aí tem planta que eu não entendo isso, né? Porque tem planta que é do sol. Aí, se não pegar sol, ela morre. Mas tem planta que se você botar no sol, ela também morre. Aí tem tempo certo para ficar ali. Aí tem planta que você tem que colocar água, já tem planta que não é muito da água, tem que botar pouco. É todo um negócio meio complexo, né? Mas você precisa ficar para a planta, implorando para a planta, por favor, cresce. Eu te peço, aí você vai lá, recita lá o versículo, cresça, cresça, cresça. Não, é só você cuidar bem, tratar bem. Ela vai produzir os frutos naturalmente. Da mesma maneira, queridos, não adianta a gente querer decorar, basta que a gente permita que essa palavra entre em nós. Naturalmente, o fruto vai ser produzido. O problema é que às vezes a gente foca muito no fruto, foca muito no resultado, e esquece que sempre existe um processo. Principalmente os adolescentes, os jovens, querem tudo para ontem, não é verdade? A gente é muito ansioso, a informação, não é verdade, está acessível. Então, por exemplo, se vai num drive-thru, alguns anos atrás, quando veio esse conceito de drive-thru, foi uma revolução. Eu sou um pouco mais jovem, creio que eu não tenha pegado essa época de implementação do drive-thru, mas o pessoal aí, 40 a mais, eu creio que quando existiu o conceito drive-thru, já imaginou, se entrar aqui, pedir a comida, ela já vai sair ali, nossa, imagina que foi uma revolução. Hoje, se passar 30 segundos, o pessoal já está, está demorando, vou reclamar, vou dar nota baixa. A gente está em casa, pede lá pelo aplicativo, passa 30 minutos, tem lá a previsão de entrega, entre 8h30 e 8h40, dá 8h20, já está olhando no aplicativo lá já, dá 8h29, já está, não chegou, não tocou ainda, nem saiu para entregar, a gente fica acompanhando. Da 8h32 já está reclamando lá, não chegou meu pedido, não chegou meu pedido. As pessoas estão muito ansiosas, sabe, que é tudo para ontem. Calma, querido, existe um processo. E às vezes essa ansiedade vem para a vida cristã também, né? A pessoa mal entrou no departamento, já quer o departamento cheio, já quer que tudo dê certo, já quer a igreja lotada, já quer, sabe, que multidões se convertam, e já quer ir para a Oceania, para o Oriente Médio. Calma. Existe um processo, e existe um processo quando nós também nos expomos à palavra de Deus. Precisamos permitir que essa palavra gere vida em nosso interior. Amém, queridos?